Esse vídeo é patrocinado pela Applitech Foundation. No site applitechfoundation.org você vai encontrar diversos cursos de idiomas e principalmente de tecnologia, todos gratuitos e com certificações gratuitas. Também vagas de emprego. Então não fica marcando bobeira. Acesse o site, começa seu curso por um futuro melhor. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. Sim, muita gente pedindo aí que eu falasse sobre o TAP. Eu sinceramente eu não ia falar sobre o TAP, porque, assim, na realidade eu duvido que eu fale qualquer coisa que várias pessoas já não tenham falado sobre esse assunto. Inclusive, desde que aconteceu, eu praticamente não abri o Twitter, porque, é um único assunto. Antes do tapa, todo mundo só falava do mendigo. Agora, do mendigo, né? Nem do mendigo, do mendigo. Agora é só do Will Smith. Aí, puta coisa chata, né? Só um assunto. Mas antes, um recadinho. Se você já acompanha o canal, você conhece bem os problemas de alcance que a gente tem enfrentado nos últimos meses, obviamente por conta dos assuntos que o canal aborda. Não são assuntos interessantes para as grandes corporações. Juntando a isso o meu atual estado de saúde, eu peço, obviamente, se você quiser e puder, que ajude o canal e a mim através do apoiocoletivo.com/geekvelho. Lá você vai ter várias opções de apoio e a ajuda de vocês é muito bem-vinda e eu agradeço demais. Então, o que a gente pode falar? O Rick Gervais, obviamente, zoou toda essa situação, zoou toda essa coisa porque, assim, ele destruiu os dois últimos Globos de Ouro, os dois últimos que ele apresentou, né? Ele detonou tudo e todos, inclusive, num que ele apresentou, ele detonou o Mel Gibson por conta de alguns comentários antissemitas, de alcoolismo, de um monte de coisa, de uma personalidade borderline até, parece que ele tava com muitos problemas, e o Rick Gervais fez um monte de piada em cima. Quando ele foi apresentar, 2 anos depois, uma das categorias ia ser apresentada pelo Mel Gibson. Então os dois ficaram no palco simultaneamente e ele fez piada de novo na cara do Mel Gibson, assim, olhando no olho do Mel Gibson. E obviamente o Mel Gibson não fez absolutamente nada, ele soltou um comentário jocoso e vida que seguiu. Porque aí muita gente deu como desculpa quem já não brigou por muito menos que isso, né? Tipo, quando era moleque, o nego fala qualquer coisa da sua mãe, não sei o que lá, e você sai na porrada com a pessoa. Eu gosto de acreditar que, por mais que pessoas tenham feito isso quando eram moleques, as pessoas quando vão crescendo, elas vão notando que existe uma proporcionalidade das coisas. Então, quando você é atacado com palavras, você responde com palavras ou simplesmente você vira as costas e sai andando. Você só parte para agressão física quando se torna uma coisa, quando se torna uma questão de defesa, né? Não defesa de honra, porque, quem fala esse negócio de defesa da honra é uma coisa assim grotesca, bizarra, ridícula, porque, é o que muita gente justifica para em casos de matar outras pessoas, né? Eu tô defendendo a minha honra. Teve um caso famoso, inclusive, que a pessoa depois foi julgada novamente e ganhou e foi condenada, mas no primeiro julgamento, na primeira instância, ela recebeu o veredito de inocente e toda a defesa era baseada no tô defendendo a minha honra e, matou a mulher. Então, assim, essa questão de falar assim, porque se fala um negócio desse eu meto a mão. Cara, sem zoeira, se você é uma pessoa adulta e pensa dessa forma, você não tem que viver em sociedade não, cara. Porque, assim, piada é piada. E é impressionante como as pessoas riem quando é com os outros, aí quando é com elas querem dar de bastiões da moral, dos bons costumes e do escambau. O próprio imbecil do Will Smith riu a princípio e depois olhou
olhou pra cara da mulher. Porque assim, comer a mulher dele pode. Se o Chris Rock tivesse dado um talento na mulher dele, beleza, mas fazer piada com careca não pode. Porra, meu. A gente chegou finalmente a gente chegou num nível em que tá proibido fazer piada com careca. Ó, ninguém faz piada com o meu cucuruto que não tem cabelo, que eu sou tipo, o meu cabelo é tipo frade, tem cabelo todo em volta, só ali no cucuruto que tá em farta. Meu, é assim, grotesco. E óbvio, o Ricky Gervais, meu, detonou, fez várias piadas sobre o Oscar, sobre como ele apresentaria, como ele daria como ele abriria o Oscar, enfim. E aí ele zoou com a conta dele e com a conta do David Branch Music, que pra quem não sabe, é o chefe original do The Office, chamava David Branch, do The Office em inglês, que era feito pelo Ricky Gervais, que depois de mais de uma década, ele fez um revival com o David Branch correndo atrás de uma carreira musical e tudo mais. Assim, e ele fez várias, pegou clipes do próprio The Office pra zoar, e inclusive tinha uma piada sobre a tal da alopecia e não sei o que lá e bababá. Mano, e o próprio Jim Carrey. O Jim Carrey, que é, meu, o cara não bate muito bem. Até ele, meu. E o Jim Carrey, ele foi mais veemente nas declarações dele, né? Dizendo, inclusive, que estava enojado com o que o Will Smith fez. E principalmente com os escrotos que aplaudiram de pé. Assim... E ele falou que se fosse com ele teria no mínimo processado o Will Smith e tudo mais. Por conta disso, cara, como é que você vai pegar uma piada e assim, mano, é de uma coisa tão... Pior as pessoas defendendo. Ave Maria, mano. Olha, eu penso, nesse ponto eu sou constante. Assim como a questão de outras piadas que, meu, piada é piada. E se você pega o Jimmy Carr, Dave Chappelle, Bill Burr, o Ricky Gervais, os caras fazem piada sobre tudo. E quanto mais tabu o assunto, mais engraçadas as piadas. E aí veio o pedido de desculpas depois. Daí foi ridículo, né? Porque um monte de gente defendendo, porque tem que bater, tava certo. E aí depois o cara vem e pede desculpa. E aí um número de outras pessoas, pelo menos se desculpou, mostrou que ele é grande, não sei o que. Meu, sem zoeira, não foi ele que escreveu esse pedido de desculpas. Certamente foi a assessoria de imprensa que escreveu esse pedido de desculpas. E aquela coisa, é um puta do hipócrita, porque primeiro riu da piada, depois quis partir pra agressão em cima de uma piada, de palavras. Imagina se todo mundo que se sente ofendido começar a dar tapa na cara dos outros. Consegue imaginar uma situação dessa? Todo mundo se sente ofendido, parte pra agressão física. Mas é assim, dependendo da pessoa, pode agredir. Imagina se as pessoas tivessem cores diferentes, tonalidades de pele diferentes. Se o Will Smith não fosse o Will Smith, fosse um ator branco e ele fizesse isso com o Chris Rock, ia cair o mundo. Ou se no lugar do Chris Rock fosse um comediante branco. Então é o fim da picada. Esse pedido de desculpa é ridículo. Na minha opinião, minha modesta opinião, deveria ser expulso, não mais poder porque você tem que fazer parte da academia e tudo mais pra concorrer a prêmios, ser expulso e revogar o Oscar que ele ganhou. Isso deveria ser o mínimo que deveriam fazer. O Jim Carrey tá certo, o Ricky Gervais tá certo. Cada um mostrando um lado. O Ricky Gervais você imaginando ele fazendo essas piadas. E eu duvido que ele, por exemplo, iria ficar quieto
se tomasse um tapa na cara. E aí tem uma frase que o Jim Carrey ele deu essas declarações numa entrevista, quando ele tá, né, fazendo imprensa, né, divulgação do Sonic 2, e aí ele falou uma coisa que é realmente, foda-se se ninguém tá falando do Oscar do Will Smith, foda-se ele. Tava falando com um Viltão, e aí, não sei o que a gente tá falando, conversando, aí surgiu o papo do Will Smith, e eu falei assim, tem um monte de filme que eu gosto com ele, apesar dele, porque eu não gosto do Will Smith, nunca gostei dele. Sempre achei ele falso. Sempre achei ele uma pessoa falsa. E aí, foda-se, ninguém tá falando dele. E aí, um comentário que o Jim Carrey fez, que é bem relevante, que ele lançou, tipo, uma nuvem negra no momento de todas as outras pessoas, que ele lançou uma nuvem negra sobre todas as outras pessoas que receberam prêmios naquela noite. E muitas dessas pessoas trabalharam pra cacete pra, assim, ter o seu lugar no sol, ter o seu momento, receber a recompensa pelo trabalho que elas fizeram. E foi um momento egoísta que desfez a coisa toda exatamente. Ninguém está comentando sobre nenhuma premiação, nenhum prêmio, com exceção do melhor filme, que algumas pessoas que eu sigo, obviamente, acharam grotesco um filme daquele receber Oscar de melhor filme, e é realmente grotesco. Ninguém tá falando de outras premiações. De repente, tem anos que a gente fica conversando depois por semanas sobre premiação de melhor fantasia, efeitos especiais e tudo mais, por conta como foi bom aquilo, né? Às vezes o filme nem foi tão badalado, mas você dá uma atenção maior porque ganhou determinado prêmio. Realmente, que legal, vou assistir esse filme e tudo mais, tal. E foi isso que ele fez. E o Zoreabana, cara, é uma pessoa pequena. Ele é um beta, né? O discurso dele de quando ganhou o Oscar foi de gente maluca. Assim, nem o discurso do Joaquin Phoenix foi tão fora da casinha quanto dele. Assim, obviamente é uma pessoa sem nenhuma condição psicológica de viver em sociedade, porque, e só você vê a família dele como um todo, né? Todo mundo é disfuncional naquela família. Todo mundo é disfuncional. Também com um pai desse, só vai ter filho disfuncional mesmo. E, queria muito que ele saísse de lá preso por agressão, porque, né? Poderia ter acontecido, mas obviamente o Chris Rock não quis prestar queixa, mas eu ia adorar ver ele não só saindo algemado da porra do Oscar, como depois ser processado por milhões de dólares, porque, isso aí vai acompanhar o Chris Rock o resto da vida dele. Não que eu também seja muito fã do Chris Rock, não sou também. Eu gosto do Todo Mundo Odeia o Chris, porque, quem não gosta, né? Mas, no geral, eu nunca gostei dele, dos filmes que ele fez, nunca fui muito fã dele. Então tá aí os meus, como diriam os Yankees, os meus 2 centavos sobre esse assunto. E aí, o que vocês acharam de toda essa situação? Deixa um comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.